Oferecimento Gorilla. Blu-ray LG, 12 vezes de R$ 84,96. Boa noite! Está começando agora mais um programa Sexualmente. Nós queremos discutir a relação, sempre abordando aí, discutindo temas ligados à sexualidade. E para interagir conosco aqui ao vivo é muito fácil, é só você enviar a sua mensagem através do site aí da Just TV. E no programa de hoje, nós vamos falar de um tema que pouca gente conhece, mas que tem muitas mulheres que passam por isso e que acabam afetando aí a vida do casal consideravelmente. O tema do programa de hoje é vaginismo. Nós vamos descobrir do que se trata essa disfunção, como ela se estabelece e como é possível tratá-la. Vamos então ao nosso Falando Sério de hoje. Vamos lá. Bem, e hoje então vamos falar aí de um tema, como eu já disse, muito pouco conhecido, né, pela grande maioria das pessoas, mas que afeta bastante a vida do casal e especialmente a vida da mulher. Nós vamos falar então de uma dificuldade sexual feminina chamada de vaginismo. O vaginismo, na verdade, trata-se de uma contração muscular que é involuntária, né, dos músculos da vagina, impedindo dessa forma que aconteça a introdução do pênis durante o ato sexual e mesmo até de um dedo, às vezes não permite a penetração nem de um dedinho. E quando nós falamos aí de uma contração involuntária, na verdade a gente está querendo dizer que a mulher ela não tem controle nenhum sobre ela, né? E mesmo que ela queira relaxar, ela não consegue. Então a mulher ela não percebe que ela fecha a entrada da vagina. É uma forma de dizer não ao sexo, né? Sem que ela perceba que isso aconteça. Nesses casos, então, as mulheres, elas também se queixam bastante de não conseguirem realizar exames ginecológicos, né? Então, vai lá no ginecologista, colocar aquele bico de pato para abrir assim, nem pensar, né? O espéculo, nem pensar uma coisa dessas, não permitem mesmo, né? Porque elas não conseguem aí a introdução de nenhum instrumento que seja necessário para a coleta de alguns exames. Alguns ginecologistas usam lá um cotonete assim por fora para poder obter um pouco da secreção para mandar para análise, mas analisar lá dentro é muito complicado porque não consegue mesmo. O vaginismo, ele tem sempre a sua origem em aspectos psicológicos, então a causa dele principal é psicológica, que envolve, então, a personalidade da mulher, a educação que ela sofreu, né, que ela teve, e que acaba repercutindo nessa disfunção sexual que ela tem. A mulher com vaginismo, normalmente, ela tem muito medo do pênis, porque ela pode sentir que ele pode, de uma certa maneira, machucá-la, pode feri-la, né? E o problema, às vezes, tem origem num ato sexual anterior que foi muito traumatizante, mas também fica claro aí que a maioria das mulheres que tem dificuldade, que viveu algum tipo de dificuldade na infância, uma educação sexual inexistente ou errada, cresceu num clima de culpa e de ameaça, também pode desenvolver o vaginismo. E muitas vezes a mulher que tem vaginismo é bem interessante, porque são mulheres muito desconfiadas, com o pé muito atrás.
Elas não confiam facilmente na figura masculina. E normalmente os parceiros das mulheres com vaginismo é do tipo do cara bananão, sabe? Aquele cara banana que faz tudo o que aquela mulher quer, ele não consegue se impor na relação de jeito nenhum, né? E dessa maneira ela acaba não se sentindo segura, não se sente confiante na relação com esse homem. Muitas vezes tiveram um modelo de uma mãe muito autoritária e de um pai muito relapso e muito relaxado na relação, né? Também muitas vezes essas mulheres, elas não aprenderam a olhar e apreciar o próprio corpo com estima, né? E então isso acaba afetando a vida dela. Também não puderam explorar os seus órgãos genitais com naturalidade. Então, quando adultas, elas sofrem por não conseguirem, né, vivenciar uma experiência sexual de uma forma satisfatória, livre dos preconceitos que envolvem a sexualidade, tida como algo assim sujo e muitas vezes imoral. Então, tendo em vista todos esses aspectos que constituem o vaginismo e suas causas, é por isso que eu sempre recomendo aí, como forma de tratamento, a busca de um psicólogo especializado em sexualidade para poder ajudar a mulher nesse sentido e também o casal. E através de uma psicoterapia é possível então rever a forma como os comportamentos afetivos e sexuais foram vividos até então, buscando adaptá-los a uma maneira mais livre e prazerosa de vivê-los. Tá bom? Nós vamos falar mais sobre vaginismo ao longo do programa, mas agora eu quero conversar um pouquinho aí com quem está mandando as perguntas, né? Manda a sua dúvida também. E vamos lá. Boa noite, Luana. Boa noite, Você doutora. apareceu finalmente. Sim. Hoje eu vim para ficar. E aí, o que temos de vamos lá. dúvida? Doutora, por que eu só consigo atingir o orgasmo me masturbando? É a Vera do Rio Grande do Sul. Bom, Vera, é o seguinte, você só consegue atingir o orgasmo se masturbando, porque quando você se masturba, você está estimulando o teu clitóris muito diretamente. É como aqui, assim, ó, vou te mostrar, quer ver? Vamos imaginar aqui a vagina, né? Então, o que acontece? Quando a mulher, ela estimula aqui, ó, a cabecinha do clitóris, né? O contato é um contato direto. Por esse motivo, é muito mais fácil de se atingir o orgasmo dessa maneira. E a mulher, quando ela se masturba, né? O que acontece? Ela mesma controla os seus movimentos, controla suas fantasias, controla a forma como ela quer ser acarinhada, ela vai e volta a hora que ela quer, né? Então, ela não depende de uma outra pessoa para isso. Quando você está numa relação, que você tem uma outra pessoa, o que acontece? Você precisa se entregar, você precisa ter troca. E muitas vezes essa entrega, ela implica que você confie na pessoa, que você goste dela, que você aceite essa pessoa do jeito como ela é, né? E nem sempre as mulheres conseguem isso, né? Então, por isso que às vezes só consegue ter orgasmo quando está se masturbando, mas não consegue na relação sexual. Então, dessa forma, Vera, eu sugiro que você, se isso já vem acontecendo constantemente, que você busque a ajuda de um psicólogo especializado na área, para que você possa, então, se tratar e entender o que rola na relação com o outro, que você não consegue se entregar. A não ser que ele não está sabendo também te masturbar direitinho. Aí é também uma questão só de você ensinar para ele. Tá bom? O que mais? Bem, a Karina está perguntando, doutora, vaginismo é doença? Olha, Karina, vaginismo não é uma doença. Vaginismo é uma disfunção. E o que é uma disfunção? Disfunção é uma alteração. É uma alteração que pode estar acontecendo há muito tempo, pode estar acontecendo há pouco tempo, pode ser uma alteração grave, pode ser uma alteração leve, tá? Então, a gente não pode dizer que é uma doença, mas é sim uma disfunção, uma alteração que está acontecendo na sexualidade, no caso, especificamente no órgão genital afetado, causado por fatores emocionais, tá bom? É assim que a gente tem que considerar. Certo. Doutora, a Estela está perguntando aqui, vaginismo se adquire ao nascer, assim, é possível que o vaginismo não seja só psicológico, seja também físico?
Olha, quem está perguntando? É a Estela. Olha, Estela, não. O vaginismo é uma disfunção de causa psicológica, tá? Não tem causa orgânica para isso, né? Então, a mulher, ela trava, ela fecha a entrada da vagina justamente porque psicologicamente ela não está preparada para o sexo. O que a gente sabe é que as mulheres que têm vaginismo normalmente são mulheres com uma personalidade muito infantil, né? São mulheres que têm medo de se tornarem adultas, têm medo de se tornarem mulher mesmo, né? De assumir a sexualidade delas. Então, ainda por cima, se relacionam com um homem que é muito assim frágil emocionalmente, que é um homem que não se impõe no relacionamento, aí fica mais difícil ainda. Então, não é que você nasce com vaginismo. Vaginismo você, na verdade, vai adquirindo de acordo com a educação que você recebe em relação a sexo. Você vai adquirir o vaginismo a partir do momento que você vê o modelo de homem, o modelo de mulher que você tem dentro de casa. Porque o primeiro homem que a gente conhece na nossa vida é nosso pai. A primeira mulher que a gente conhece na nossa vida é nossa mãe. Então, a forma como eles se relacionam são coisas que a gente vai guardando, que a gente vai registrando, e é isso que vai determinar como a gente vai se relacionar depois, né? Então, é dessa forma que o vaginismo começa, então, a aparecer na tua vida. É por aí, tá? Certo. Doutora, a Andréia está parabenizando o teu programa. Ela diz aqui, existe tanta coisa para esclarecer ainda, não é? Continue aí, hein? Muito obrigada, André. Eu sei que tem mesmo, né? Vaginismo é uma das coisas que eu percebo que pouca gente sabe. Está cheio de mulher que sofre com isso, viu? Bem, doutora, tem uma pergunta minha. Vamos ver, eu queria saber se a mulher que tem vaginismo, isso pode afetar de alguma maneira o orgasmo, ela sentir orgasmo ou a própria masturbação, no caso? Então, não, a mulher quando ela tem vaginismo, ela só não consegue ser penetrada, ela não consegue penetrar o dedo dela mesmo, ela não consegue penetrar um pênis, não consegue penetrar nada, né? Mas se é uma mulher, por exemplo, que se masturba, e se masturba por fora, como eu mostrei ali na vagina, né, estimulando o clitóris, ela pode ter orgasmo normalmente. O que ela fica impossibilitada é apenas de penetração. É isso que é a coisa complicada para ela. Porque certo. Penetração é intimidade, né? Como tá entrando dentro dela. E a fantasia das mulheres que têm vaginismo é de que muitas vezes o pênis vai penetrar e vai rasgar toda ela por dentro, porque é como se não tivesse espaço para o pênis poder entrar. Então é uma mulher que desconhece muito o corpo dela, não conhece a anatomia dela, e é isso que atrapalha. Certo. Doutora, uma pergunta aqui sobre masturbação. Corro o risco de perder a virgindade com a masturbação? Posso romper meu ímen? Então, esse ímen que só atrapalha a vida da gente. Eu pergunto, para que serve o ímen? Para quê? Nada. Não serve para nada. Porque ele só complica a nossa vida. E além do que, qual é o homem que quando for se relacionar com uma mulher vai olhar lá a vagina, assim, ó, e vai dizer, olha, você tem ímen, olha, o seu ímen já rompeu. Não sabe nada. O único que sabe olhar lá e ver é médico. Se você tiver um namorado ou marido médico, aí você tá roubada, né? Mas assim, não tem isso, né? Então, é claro, você vai penetrar o dedo lá, né? Se estiver se masturbando, fazendo a penetração no dedo, pode ser que rompa o ímen. Mas e daí? Quem é que vai saber disso? Ser virgem é nunca ter tido uma relação sexual, é nunca ter tido uma troca efetiva. Tem mulher que faz assim, eu mesma conheço uma mulher que iniciou a vida sexual dela só fazendo sexo anal, mas ela era virgem. Virgem aonde, hein? No buraco do nariz? Na orelha? Porque tenha santa paciência, que virgem o quê? Ela já teve relação sexual, teve relação anal. Ela só não teve penetração ali na vagina. Então, isso daí é um conceito errado, né? Você precisa entender que ser virgem é nunca ter tido relação sexual. Ponto final e acabou. Você pode romper o ímã enfiando o dedo, enfiando qualquer coisa lá, mesmo que isso não seja o pênis, tá? Doutora, o Luizinho está perguntando, eu acho que é a dúvida de muitos homens, como faço para saber quando a minha parceira atingiu o orgasmo?
Ah, Luizinho, isso é o que muitos homens gostariam de saber realmente, né? Mas assim, não dá para saber, né? Não tem jeito. Se ela for uma boa atriz, ela vai te enganar direitinho, porque aí ela vai lá, dá lá uma meia dúzia de gemidinhos bem feitos, bem colocados na hora certa, você vai cair, porque não vai ter como saber. A mulher, quando ela tem orgasmo, ela não, vamos dizer assim, ejacula nada como o homem, né? Que acontece muito junto, né? O orgasmo com a ejaculação. É uma coincidência que acontece em quase todas as relações sexuais. Há homens que não ejaculam, então tem orgasmo seco, né? Mas no caso de nós mulheres, o que acontece? Não há nada provado ainda de que a mulher ejacule durante o orgasmo. Então, infelizmente, não tem como você saber, né? Como eu disse, se a mulher for uma boa atriz, ela vai te enganar, tá bom? Bem, e eu tenho aí algumas novidades para poder passar para vocês, que amanhã, na sexta-feira, eu estarei lá na Rádio Transamérica FM. O horário do programa é sempre das 8 às 10 da manhã, mas como amanhã a gente tem Jogo do Brasil, o programa vai ficar das 8 até as 9h30 da manhã. Então não perca que comeu meia hora do programa, tá? Então amanhã, das 8 às 9h30, eu estarei no programa 2 em 1, na Transamérica, com o quadro Sexo na Ponta da Língua, onde nós debatemos diversos assuntos relacionados a sexo, a sexualidade, sempre com muito bom humor e descontração, na companhia da Gi e do Sam. Então, uma sexta-feira sim e outra não do mês, eu estou lá, presente na Rádio Transamérica 100.1 FM, com o quadro Sexo na Ponta da Língua. Então, não perca amanhã às 8 da manhã. E também tem o meu blog, que é o falandonaquilo.com.br, onde eu atualizo diariamente, aí postando vídeos, textos, áudios, todos falando sobre sexualidade, tá? Então é muito fácil, é só você lá, né, conectar comigo no falandonaquilo.com.br. E também, se você quiser saber um pouco mais sobre mim, sobre a minha atuação clínica, profissional, quiser saber um pouquinho mais sobre a minha agenda, o trabalho que eu desenvolvo junto a diversas empresas, é muito fácil. É só você entrar no carlasecarello.com.br, tá bom? E nós vamos agora para um rápido intervalo, eu volto já já, mas mande sua pergunta para a gente continuar conversando aqui, que hoje nós estamos falando sobre vaginismo. Eu volto já. Promoção do Gorila, Blu-ray LG, com acesso ao YouTube e com várias ferramentas de interatividade, por apenas R$ 899 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br. Estamos de volta com o programa Sexualmente, nós queremos discutir a relação. E no programa de hoje nós estamos falando sobre o vaginismo, uma disfunção sexual feminina muito ainda desconhecida, né, pela grande maioria das pessoas. E você sabia que entre 2% e 6% da população feminina, né, de mulheres adultas,
são literalmente incapazes de consumar o ato sexual com seus parceiros, porque não conseguem a penetração de jeito nenhum. Elas sentem dores na hora que vai penetrar, dói, incomoda e aí não tem jeito mesmo. E as restrições que elas sofrem vão muito além da penetração, né? Elas mal conseguem, por exemplo, ser examinadas por um ginecologista ou mesmo tocar internamente a sua genitália, tá? Então, bastante, né? De 2 a 6%, bastante gente. E se você então quiser falar comigo, é só mandar a sua mensagem aqui pelo site da JustV. Eu estou esperando para a gente conversar daqui a pouquinho, mas agora nós vamos para as rapidinhas da semana. Vamos lá. E na rapidinha desta semana, nós vamos falar sobre um dos métodos que ainda está em fase de teste aí para o tratamento do vaginismo, né? Mas é uma curiosidade interessante que vale a pena a gente falar. E como nós já vimos, o vaginismo é um problema que afeta uma pequena parcela das mulheres com vida sexual ativa, mas que afeta muito, porque essas mulheres se sentem menos mulher, elas se sentem pouco atraentes por conta dessa disfunção. E esse distúrbio, com base principalmente psicológica, muitas vezes leva aí a desfechos desfavoráveis, como a separação de casais, a menos que sejam aí estabelecidas algumas medidas terapêuticas específicas. Aí dá para salvar, sim, porque os resultados desse tratamento é muito eficiente. E uma das maiores dificuldades enfrentadas por alguns casais durante a terapia para o vaginismo é a etapa na qual o parceiro deve introduzir o dedo na vagina da mulher para que posteriormente possa se inserir o pênis. E se ambos não forem cooperativos, nem sempre aí os resultados são favoráveis, mas normalmente os casais, quando vêm, eles já estão assim, às vezes, há anos. Eu mesma já tive casos de pacientes há 10 anos casados e que nunca conseguiram ter uma penetração, né? E que fizeram tratamento, estão felizes e hoje, inclusive, já têm até filhos, né? Então, foi feita aí uma pesquisa por alguns pesquisadores de uma universidade lá em Israel e eles procuraram, por exemplo, comparar a eficácia de uma terapia tradicional de casal com a terapia na qual é utilizado um parceiro substituto. E 16 mulheres tratadas com os seus próprios parceiros foram comparadas a outras 16 tratadas com o método da substituição de parceiros. Os resultados conseguidos foram assim, olha, 100% das mulheres com parceiro substituto conseguiram permitir a penetração do pênis com sucesso e sem dor. Agora, esse fato foi alcançado em apenas 75% daquelas que realizaram a terapia com os seus próprios parceiros. Então, isso muitas vezes é explicável porque na relação com o parceiro fixo, né, você tem outras questões envolvidas, você tem o dia a dia, você tem os seus problemas, você tem a visão que você tem desse parceiro. Agora, com o parceiro substituto, eventualmente, ainda monitorado por uma pesquisa, a coisa é bem diferente, tá bom? Vamos aí, quem mais, Luana, nós temos de pergunta? Vamos lá, doutora. A Camila, de Curitiba, pergunta aqui. Olá, doutora, assisto sempre o seu programa. Doutora, eu sinto um prazer que acho excessivo pelo meu namorado. Só de ouvir a voz dele fico muito excitada e ele também. Ele chega até a se masturbar ouvindo a minha voz. Isso é normal até que ponto? Obrigada e um beijo. Olha, Camila, desde que isso, né, não seja uma coisa assim tão exacerbada que faça vocês perderem a cabeça, sabe? Como, por exemplo, parar de trabalhar por causa disso, sei lá, de repente ele te liga no meio do trabalho, ou se você liga para ele no meio do trabalho, tem que parar para se masturbar, não sei o quê, sabe? As coisas precisam ter um pouco cada coisa no seu lugar e na hora devida, né? Se você fica tão excitada por ele e ele por você, ótimo, muito bom. Isso significa que vocês estão em sintonia, vocês se gostam, é gostoso, é prazeroso estar juntos e é isso aí. Tem uma grande atração, uma boa química entre vocês dois. Mas tudo tem que ter bom senso, né? Tem que ter bom senso e saber que hora de trabalhar, hora de dormir, hora de dormir, hora de estar com a família, hora de estar com a família, hora de estar com ele, hora de estar com ele.
né? Mesmo que às vezes rola alguma coisinha por telefone, pela internet, legal, é aquele momento e pronto. Então, a partir do momento que começa a extrapolar os seus limites do cotidiano, do dia a dia, aí passa a ser complicado, tá bom? Doutora, a Nath está perguntando aqui. Doutora, eu sou virgem, mas quando eu tento colocar o dedo na minha vagina, sinto dor. Tenho vaginismo? Então, Nath, você, na verdade, vai ter a confirmação disso a partir do momento que você for, de fato, para uma relação sexual. Ou então, um outro teste que você pode fazer, e aí que eu acho que é mais tranquilo, é, por exemplo, assim, ó, você pegar um pênis que não precisa ser muito grande, nem muito grosso, né? Pega um desse que você compra em qualquer sexy shop por aí, né? Você, por exemplo, pode encomendar pela Rede Mel, né? Que é o pessoal que nos cede aqui todos esses acessórios, né? E você tenta introduzir na sua vagina. Passa bastante gel na sua vagina para poder lubrificar bem a vagina, né? E aí tenta a penetração e veja se você consegue. Se você conseguir, ótimo, não tem nada de errado com você. Agora, se você tiver algumas dificuldades para isso, você tente outras vezes, sossegadamente, a hora que você estiver sozinha, procura aí fantasiar algumas coisas boas, gostosas, e aí você tenta a penetração. Se mesmo assim continuar com dificuldade, aí vale a pena você, então, procurar uma ajuda, tá bom? Legal. O Luizinho está perguntando, doutora, eu sou casado há 20 anos e a minha esposa reclama de ardência na hora da relação. Como faz para tratar o vaginismo? Então, Luizinho, aí vamos lá, a gente tem que explicar algumas coisas. Ela tem ardência, mas ela consegue, mesmo assim, ter a penetração? Acontece a penetração? Então, se acontece a penetração, ela não tem vaginismo, tá? Aí ela tem uma outra coisa, ela tem o que a gente chama de dispareunia, que é dor na relação sexual. Permite a penetração, mas tem dor. No caso da dispareunia, a dispareunia ela pode ser de introito, tá? Que quer dizer entrada, e pode ser de profundidade. Então, há mulheres que têm dor logo que penetra, mas depois que penetrou, a coisa vai bem. E outras, acontece a penetração e ela reclama de que bate lá no fundo. Às vezes, termina a relação sexual, ela sente dor no pé da barriga. Isso é uma dispareunia de profundidade. Aí precisa ver, por exemplo, se ela não tem algum tipo de corrimento, né? Se ela não está tendo algum outro problema físico mesmo, orgânico na vagina, que esteja provocando a ardência. Se não, vocês têm que avaliar um pouquinho como é que está o grau de intimidade, as preliminares, como é que a coisa tá. Porque se for aquele sexo xoxo, sabe? Que não tem muito envolvimento, que não tem carícia, que não tem sacanagem, não sei o quê, a coisa fica complicada. Ela não está estimulada o suficiente para poder ser penetrada. Então, não tem lubrificação, ela fica seca e por isso que dói. Então, você tem que avaliar nesse sentido. Se for o caso, ela tem que primeiro buscar um ginecologista para descartar qualquer causa orgânica. E se tiver tudo bem fisicamente, um psicólogo especializado em sexualidade, tá? Mas avalia como é que tá a preliminar, hein? Você também tem que melhorar nesse sentido. Legal. Doutora Nath está perguntando aqui, o vaginismo poderia causar lesbianismo? A mulher poderia trocar? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A mulher que tem vaginismo, ela não consegue ser penetrada, mas isso tem tratamento, ela pode procurar ajuda sem problema nenhum. A mulher que é lésbica, ela é lésbica porque ela gosta de pessoas do mesmo sexo. Ela até pode ter vaginismo e numa relação com uma outra mulher, se elas quiserem penetrar alguma coisa, não vai conseguir porque dói. Entendeu? Mas assim, isso não significa que se a mulher tem vaginismo, então não penetra o pênis, então ela vai partir para uma relação homossexual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, nada. Não mistura as estações, tá bom? Certo. Doutora Sabrina está perguntando aqui, eu gostaria de saber por que minha vagina tem uns lábios tão avantajados, digamos. Gorduchos. Então, como é que ela chama? Sabrina. Olha, Sabrina, os seus lábios podem ser gorduchos
porque essa é a sua constituição anatômica, né? O teu órgão genital é assim, tem lábios gorduchinhos, né? Isso não tem nada de errado com você. Você tem essa característica, né? Assim como algumas mulheres têm os seios maiores do que outras, né? Então, é isso, você tem lábios gorduchos. É que isso não é o tipo da coisa que a gente fica perguntando, olhando, né? E aí, como é que são os seus lábios? São gorduchos? Não são? Né? Você não fica conversando isso com uma amiga para saber e falar, eu vou pôr silicone, eu vou turbinar, não sei o que nem a gente fala dos seios, não é verdade? Dos lábios ninguém fala disso, mas tem muita mulher que tem lábios magrinhos, michuruco, que parece aquele papo de galinha, sabe? Aquela coisa feia assim, papo de galinha. Então, tem uns que tem outras que não. Então, não esquenta a cabeça com isso, não arruma problema onde não tem. O seu gorducho, tá bom, tá ótimo, tá funcionando direitinho? Então, é isso que interessa, tá? Certo. Doutora, o Pedro César pergunta aqui, eu gosto ele fala assim, eu gosto de chamar um sexo nervoso. Acho que ele quer dizer que ele gosta de forçar na hora do sexo e ele quer saber se isso pode machucar a parceira dele. Sexo nervoso? É. Ah, sexo nervoso. Como é que ele chama? Pedro César. Ô, Pedro, sexo nervoso? Mas que coisa, muito estressado esse sexo aí. Já chega nervoso, poxa. Claro que você pode machucar, principalmente se ela não gosta desse tipo de sexo. O que é? Vai pegando, assim? Não pode. Tem que ter pegada, mas não pode fazer desse jeito. Claro que pode machucar, né? Então, não é assim, mulher gosta de sacanagem, gosta de homem que tem pegada, mas também com muita força, na cabeça de muitas vezes pode gerar, pô, o cara parece estar até que me estuprando, sabe? Então, cuidado, hein? Bem, vai devagar com a andor aí, que o santo é de barro, hein? Cuidado. O Robert está perguntando, tapas na hora do sexo excitam? Como ele chama? Robert. Olha, Robert, para algumas mulheres isso excita, para outras não. Eu sugiro que você não dê os tapinhas nos primeiros encontros, né? Inclusive, a semana passada, nós fizemos um programa sobre os erros que se comete na hora H, né? E esse é um deles. Né? Você já chegar dando os tapinhas lá, botar no primeiro, a segunda vez que tá saindo com a menina e já tá, peraí, você tem que primeiro sondar para ver se ela gosta ou não. Aí sim, porque isso é uma coisa muito íntima, seria um detalhe da relação, né? Então tem que tomar cuidado para não desagradar. Doutora Rafaela de São Paulo está perguntando, é verdade que a mulher não sente desejo sexual durante a gestação? Não, isso não é verdade. A mulher, durante a gestação, pode ter desejo, sim. É que, assim, nos 3 primeiros meses, é mais comum que a mulher não tenha esse desejo, porque as mudanças hormonais estão começando a acontecer, a mulher tem muito enjoo, tem muita indisposição, muito sono, né? Ela não fica muito disposta para o sexo. Além disso, algumas mulheres têm medo de ter relação nos 3 primeiros meses, porque acham que tendo relação, o pênis vai machucar a criança e ela pode abortar. Né? Se a gravidez é de risco, realmente tem que esperar um pouquinho para poder ter relação, tá? No segundo trimestre, o desejo já volta, porque a mulher já está mais habituada com a gravidez, o corpo já está mais, vamos dizer assim, localizado para a gravidez, né? Então as coisas já voltam no mar, o enjoo já passou, já não tem tanta sonolência. Agora, no terceiro trimestre, esse desejo pode cair de novo. Por quê? Porque a mulher já fica muito gorda, nariz batatudo, às vezes mancha a pele, ela se sente pouco atraente, já não é mais qualquer posição sexual que ela pode, né, ter na hora do sexo. Então, muitas vezes a mulher fica incomodada em relação a isso. Não consegue respirar porque o pé da criança está aqui embaixo. É aquelas coisas todas, né? Então, é isso. Mas não que o desejo não existe. Pelo contrário, tem mulher que fica muito aguçada até durante a gravidez e outras realmente que ficam zeradas. Então, isso varia de mulher para mulher, de como a mulher encara o sexo, de como ela está vivenciando a gravidez. Tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, manda sua pergunta para mim, que daqui a pouco a gente continua aí esclarecendo as suas dúvidas. Eu volto já já falando um pouquinho mais sobre vaginismo.
Promoção do Gorila, Blu-ray LG, com acesso ao YouTube e com várias ferramentas de interatividade, por apenas R$ 899 à vista ou em até 12 vezes de R$ 84,96 no cartão de crédito. Acesse agora www.gorila.com.br. Estamos de volta com o programa Sexualmente, nós queremos discutir a relação e no programa de hoje nós estamos falando sobre vaginismo, uma disfunção sexual feminina que acomete de 2 a 3% da população adulta, né? E isso faz com que as mulheres tenham problemas na hora do sexo. E uma das formas de se tratar é uma técnica que nós chamamos de dessensibilização sistemática, que é realizada pelo ginecologista, ou pode ser realizada pelo psicólogo especializado na área de sexualidade e consiste em expor a mulher gradativamente à situação de penetração vaginal com o uso do dedo ou então de alguns cones específicos para o tratamento. Olha, como alguns desses que eu tenho aqui, ó. Você quer ver? Deixa eu mostrar direitinho para vocês. Olha, esses conezinhos, cada um deles tem um peso, né? Então, a mulher começa com aquele que é mais leve e depois ela vai colocando os outros que são mais pesados, tá? São 5 conezinhos, tá certo? Então, coloca um, aí o que vai acontecer? Ela põe assim na vagina, aqui, né? Põe na vagina e aí a vagina tá aqui. Então, ela vai aprendendo a contrair. É como você colocar um peso na perna para fazer uma musculação, tá? Você vai ajudando a exercitar o músculo da vagina. Então, cada pezinho desse aqui tem uma gramagem diferente. Começa pelo mais leve e vai indo para o mais pesado, tá? Isso aqui você pode encontrar em sexy shop, você pode encontrar, por exemplo, na Rede Mel, tá? Que inclusive eles que nos cederam esses pezinhos aqui, tá? Então, inicia-se aí com a orientação de como são os órgãos genitais também, mostrando a mulher para ela colocar um espelho, para que ela possa conhecer sua própria anatomia. Em seguida, ela vai tentar introduzir o dedo na vagina, usando um gel lubrificante. E com o desenvolvimento da técnica, a mulher ela vai reduzindo essa sua hipersensibilidade vaginal, permitindo, então, a introdução desses conezinhos, né? E logo após do pênis do parceiro e tal. O parceiro, se ele participar do processo terapêutico, ajuda bastante, né? Porque ele também vai aprendendo algumas técnicas, como é que ele pode fazer para não assustar a mulher, tá bom? Então, é isso aí, ou o médico ou o psicólogo. Mas, na maioria das vezes, é importante você procurar o psicólogo, porque às vezes você tem que tratar algumas questões antes para depois entrar nos exercícios propriamente ditos, tá? Mande a sua dúvida aqui para mim, que daqui a pouco a gente vai esclarecer as últimas perguntas, né? Mas agora nós vamos às dicas culturais da semana. Vamos lá! E nas dicas culturais de hoje, nós vamos falar de um espetáculo, né, de uma peça aí no teatro que se chama A Comédia da Revolução Sexual. É uma revolução dos órgãos sexuais que expressam todas as suas queixas e as suas insatisfações, resultando então na peça A Comédia da Revolução Sexual. E de uma maneira muito bem-humorada, os atores mostram, através da anatomia humana, as reclamações e as críticas sobre a revolução sexual, tendo como base uma pergunta assim ótima, né? Se o seu sexo, né, seu órgão genital aí falasse com você, o que será que ele diria, hein? Já pararam para pensar nisso? Essa peça, então, foi escrita e está sendo dirigida por Herbert Bezerril.
E a montagem, ela já foi vista por mais de 2.000 pessoas só aqui em São Paulo. Então, segundo o autor, o tema ele é abordado de uma maneira lúdica, muito divertida, né, engraçada. Então, vale a pena você conferir. A direção, então, é de Herbert Bezerril e a comédia da Revolução Sexual está em cartaz na Casa Café e Teatro, que fica na rua 13 de maio, 176, na Bela Vista, aqui em São Paulo. E acontece aos sábados, às 22 horas. E a temporada vai até 31 de julho. Então, não percam, vale a pena, tá? O que mais, Vana? Bem, doutora Júlia está perguntando aqui. Aliás, ela está parabenizando pela entrevista. E ela gostaria de saber se o vaginismo pode ser genético. Bem, como é que ela chama? Júlia. Júlia, não, o vaginismo não é genético, tá? Até porque não é uma doença, é uma alteração, uma disfunção, tá? Que é adquirido com a educação, é adquirido com a forma como a mulher vê o sexo, a forma como a mulher aprendeu o sexo dentro da família, tá? Então, não é genético de forma alguma. Você pode ter, a sua irmã não ter, a sua mãe não ter, tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A pergunta da Jade. Doutora, meu marido sente tesão em me ver fazer cocô. Isso pode ser um problema psicológico? Então, Jade, isso é uma, vamos dizer assim, um tipo, né, de fetiche, né, que se para você tá tudo bem, né, não há problema nenhum entre o casal. Tem até um nome esse tipo de fetiche que eu não estou lembrando agora, acho que é não lembro agora, não lembro o nome, mas enfim, o importante é que você, não é que isso, veja, ele fica fissurado nisso, porque para ele, em algum momento da vida dele, no desenvolvimento dele psicossexual, essa questão das fezes deve ter feito um sentido diferente para ele, deve ter sido algo muito significativo. Por isso, dele ver prazer, né, em ver você defecando, né? Então, eu acho que você tem que pensar o seguinte, se para você não tem problema nenhum, é tranquilo, isso não traz nenhum tipo de problema para a relação. Agora, se isso te incomoda, você vai ter que conversar com ele para ver em que acordo vocês podem entrar, tá bom? Mas eu digo que isso, sem dúvida, é algo que deve ter tido uma importância para ele no desenvolvimento psicossexual em algum momento, por algum motivo. Aí eu teria que conversar com ele, fazer uma terapiazinha para poder entender o que se passou, tá bom? Certo. Camila. Oi, doutora Carla, adoro o seu programa. Doutora, eu fiz sexo anal com meu namorado e adorei, mas esquecemos de usar camisinha. Ele ejaculou dentro do ânus e eu queria saber se isso pode gerar uma gravidez ectópica. Não sei o que é isso. Se não, o que pode causar essa ejaculação? Obrigada. Camila, muito obrigada aí pela sua audiência, viu? E é o seguinte, a gravidez ectópica, vamos primeiro esclarecer o que seria, né? A gravidez ectópica é aquela gravidez que acontece nas trompas, tá? E que quando acontece traz um problemão para a mulher, porque aquilo dói muito, porque imagina, né, crescendo algo dentro das trompas, né? Que é uma coisa estreitinha ali. Então, isso dói muito, a mulher tem que partir para uma cirurgia complicada, tá? Fique tranquila que sexo anal não engravida, nem no útero e nem nas trompas, tá? Sexo anal não engravida. A única coisa que o sexo anal pode trazer são doenças. Por isto, jamais sem preservativo, Camila. Você pecou nesse sentido, tá? Você pode tanto contrair doenças, como ele, por exemplo, levar restos de fezes para a uretra, que é o buraquinho lá por onde sai o xixi, por onde sai o esperma. Isso sim é complicado. Ele pode ter corrimento, coceiras e tudo mais, porque no ânus só tem fezes, né? Mas gravidez, não. Sexo anal não engravida, pode ficar sossegada. Certo. Doutora, um e-mail do Lucas. Eu gosto de tocar a vagina da minha namorada enquanto ela faz xixi. Isso é normal? Um abraço. Então, como ele chama? Lucas.
você aí é o mesmo caso do rapaz que gosta de ver a namorada defecar, né? Você gosta de vê-la urinar. Isso também é um outro tipo de fetiche interessante. Se você gosta disso, algum significado essa urina tem para você, né? Que no seu desenvolvimento psicossexual deve ter tido uma importância, você deve ter passado por situações que fizeram com que você ficasse fissurado por esse tipo de coisa, tá? Então, de novo, eu digo, se isso não estiver atrapalhando o relacionamento, se ela aceita numa boa, se você aceita numa boa, pronto, não tem problema nenhum, tá tudo ok. Agora, se isso estiver incomodando a ela, né, vocês têm que conversar para tentar entrar num acordo, tá bom? Certo. Doutora, agora uma pergunta do Paulo, de Salvador, que está sempre aqui com a gente. Boa noite. Doutora Carla, sempre que estou com minha namorada, que mora em São Luís, no dia da minha volta para minha cidade, custamos muito a gozar. Acho que diminui a libido. Ficamos sem tesão. Por que isso acontece? Então, Paulo, porque assim, você já pensou se você vai embora depois daquela gozada espetacular, tudo maravilhoso, você subiu as paredes de tanto tesão e ela também, já pensou? Ai, que tristeza ter que ir embora e deixar tudo isso para trás, né? Então, sabe o que vocês fazem? A mente de vocês, a cabeça de vocês protege vocês. Faz com que vocês, então, tenham sexo meia boca, né? Às vezes nem tem, porque está sem vontade, e aí vão embora para poder encarar a distância, né? Encarar a distância sem sofrimento. Isso pode estar acontecendo. Psicologicamente, isso é muito possível de acontecer, tá bom, Paulo? É por aí. Bom, doutora, na verdade, o Danilo de Minas, ele disse também que tem muitos fetiches com as fezes, e ele quer saber se ele é normal, como ele que pode gerar isso, enfim. Como é que ele chama? Danilo, de Minas Gerais. Tá, olha, Danilo, eu vou, diante das perguntas todas aí, urina, fezes e tudo mais, eu acho que eu vou fazer um programa sobre isso daí, né? Boa. Vou fazer um programa sobre isso para poder esclarecer todas essas questões, porque tem muita gente que tem mesmo fetiche por essas coisas, né? E aí fica se achando anormal, problemático e tudo mais. Claro, isso foge do comum, né? Foge do comum, até porque para muitos o cheirinho não é nada agradável, né? Então você tem que encontrar uma parceira ou um parceiro, não sei com quem que você transa, enfim, que aceite também esse tipo de coisa. Então aí você estreita um pouco mais o seu leque de opções, né? E fica mais complicado. Mas nós vamos providenciar um programa que vai falar só sobre isso. Aí a gente vai poder brincar um pouco mais, esclarecer mais sobre essas questões, tá bom? Hoje, infelizmente, nós já vamos encerrar por aqui, né? Nosso programa chegou ao final. E eu quero muito agradecer a participação de todos, a audiência de vocês. Muito obrigada, Luana, pela sua participação, pelo seu retorno, porque eu estava com uma dificuldade aqui com o computador, viu? Bom, doutora, obrigada, eu que agradeço, obrigada. Semana que vem estamos aí, quero ver se esse chat bombar que te pergunta, tá? É isso aí, gente. Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. Amanhã vamos torcer aí pelo nosso Brasil, né? Para que dê tudo certo aí com a Holanda, né? E na próxima quinta-feira eu espero vocês novamente às 22 horas com mais um programa Sexualmente Nós Queremos Discutir a Relação. Um ótimo final de semana e até lá.